Está no ar Rádio Chiado. O sotaque da gente. Começa agora mais um programa Rádio Chiado. Boa tarde e bem-vindos à segunda edição do Rádio Chiado. E hoje o nosso programa está cheio de informações sobre a rádio CBN Recife, desde a história até os bastidores da rádio. Continuem aí comigo, Vitória Tavares. E comigo, Beatriz Fontes. E hoje vocês vão ficar por dentro da trajetória da rádio CBN, do dia a dia dos repórteres, da seleção de estagiários. Além disso, reservamos um espaço para escutar o que alguns ouvintes têm a dizer sobre a rádio. Também vamos apresentar os programas CBN Total e CBN Recife, que ocupam a programação da CBN com assuntos variados, e uma matéria com Léo Medrado, jornalista esportivo da CBN. Continue acompanhando a live na página do Rádio Chiado no Facebook e não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, @ChiadoRádio. Estamos no estúdio com o repórter da CBN Recife, Anderson Souza, que vai conversar e acompanhar o programa com a gente. Boa tarde, Anderson. Seja bem-vindo. É um prazer lhe receber no programa. Oi, obrigado. É um prazer imenso meu estar aqui e espero poder contribuir com vocês aqui na programação da Rádio Chiado. Continuem com a gente, que o programa tá retado e vocês não vão querer perder. Se liga na gente! Rádio Chiado. Estou muito feliz de estar apresentando a segunda edição do programa com você, Vitória. Nossos repórteres arrasaram nas matérias de hoje. Bom demais, Beatriz. Simbora começar a falar sobre essa rádio que tem muita história sobre ela. E por falar em história, esse é o tema da matéria dos repórteres Duda Oliveira e Bernardo Sampaio, que foram até a CBN Recife descobrir como ela chegou por aqui. Rebobina! Senta que lá vem história! A história da CBN começou no dia 1º de maio de 1994. A rádio iniciou sua programação no lugar da extinta Rádio Globo, funcionando na frequência AM. Em 2000, a CBN passou a ser FM e filiou-se à TV Asa Branca, numa rede franqueada. Então, passou a funcionar na frequência FM 106,9, em substituição da Rádio Top Music. Depois de 3 anos, a Rádio CBN passou a fazer parte do Sistema Jornal do Comércio. Segundo Marcos Araújo, que trabalhou por muito tempo na rádio, a CBN só passou a fazer parte do sistema após se desligar do antigo grupo de franquias. A partir do momento em que ela deixou de ser uma franquia do grupo da TV Asa Branca de Caruaru, com o empresário Vicente Jorge, Luiz de França à frente, ela passou para o Sistema Jornal do Comércio, funcionando ali na Rua do Lima. Acho que a partir de 2003 ela funcionou no Sistema Jornal do Comércio, Sistema João Carlos Paes Mendonça, JCPM. Nessa época, Paulo Fernandes, que hoje é diretor da CBN, trabalhava como executivo no sistema. Ele foi um dos responsáveis pela entrada da CBN ao Sistema Jornal do Comércio, e a intenção era mudar de uma rádio musical para uma rádio de notícias. Eu enxerguei que seria importante ter a CBN no grupo do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. E, junto com o Vicente, convenci o empresário João Carlos Paes Mendonça a aceitar que a gente invertesse, em vez de uma rádio musical JCFM, passasse a ser a CBN. Conseguimos e deu certo. Em 2013, a CBN entrou no grupo Rede Nordeste de Comunicação, na frequência FM 105,7, sediada no bairro de Setúbal. Segundo Paulo Fernandes, nessa época, mudanças e inovações importantes aconteceram na rádio e na programação. Nós colocamos a CBN mais para a parte local, para ser opinativa, colocamos pessoas de conhecimento do mercado, pessoas ilustres, juristas, empresários que passaram também a dar opinião na programação da CBN. Assim, uma das mudanças da nova CBN foi no formato, principalmente na forma de dizer e apresentar as notícias. Agora, parece mais uma conversa com o ouvinte. Hoje, a CBN tem uma programação bem definida, tendo como público-alvo adultos com mais de 25 anos das classes A e B. Produção e reportagem de Duda Oliveira e Bernardo Sampaio para o programa Rádio Chiado. A CBN é uma das únicas rádios recifenses que não oferece música em sua programação, né? Como é trabalhar numa rádio que exige a produção de conteúdo jornalístico 24 horas por dia? Olha, a gente
tem que ter uma equipe engajada nisso aí para produzir conteúdo que vai rodar na programação ao longo do dia. O que acontece com a CBN é que, como a gente tem uma programação em rede, então a gente tem 2 programas locais de jornalismo, tá? Uma equipe inclusive bem pequena, mas que acaba produzindo matérias o suficiente e notas para rodar ao longo da programação. Então a gente vem da rede CBN, que é uma programação nacional, né, que já é abastecida por Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, e quando vem para os breaks locais é que entram tudo aquilo que a gente produz ao longo do dia. Então a gente tem 2 programas de jornalismo, é o CBN Recife, o CBN Total, e as nossas equipes, os repórteres, fazem matérias para todos esses programas. A gente toca só notícia. Mas a carga horária, assim, exige muito mais do repórter fazer só isso? Olha, a gente, pelo menos os repórteres têm que trabalhar em média 6 horas por dia. Quando tem necessidade de fazer hora extra, a gente faz, né? Não chega a exceder isso. Hoje, né, a gente tem um controle de produzir uma média já prefixada. Por exemplo, quando eu vou para a rua, eu saio com 3 matérias em média, 3 pautas para cobrir ao longo do dia. Quando é muito difícil de acompanhar ou se a pauta se estende muito, alguma coisa tem que cair ali e minha produção vai cair naquele dia. Eu fecho 2 matérias, por exemplo, mas em média eu tenho que produzir 3 matérias por dia. O estagiário que fica na redação ou o repórter que fica na redação, ele faz também matérias e produz notas, né? O repórter que fica também na redação da retaguarda, ele faz 3 a 4 matérias, porque ele não tem o deslocamento da rua, né? Então tem essa média de produção para que isso possa abastecer a programação da CBN por 24 horas, né? E como é só notícia, então essa notícia não pode repetir muitas vezes, porque o ouvinte que acompanha não quer estar ouvindo a mesma coisa o tempo todo. Então a gente tem esse engajamento da equipe aí, com base na quantidade de pessoas que estão na equipe, para poder produzir a quantidade ideal para rodar ao longo da programação. Haja história. E aí, o que vem agora, Beatriz? Bem, lembra daquele espaço que a gente reservou para a opinião dos ouvintes? Então, nossos repórteres Thaís Esquio e Tiago Mendes conversaram com alguns deles para saber o que eles acham da programação da CBN. Se liga na matéria. Isso não faz sentido. Discordo. Não faz sentido, cara. Eu não aguento mais. Críticas, sugestões, a sua opinião. E aí? Conhecida publicamente por ter ouvintes mais escolarizados, a rádio CBN Recife se destaca por abordar assuntos de uma forma especializada e por ter uma linha editorial bem definida. Quem escuta a CBN Recife todos os dias afirma o posicionamento mais tradicionalista e a visão política de direita da emissora, fator que divide as opiniões do seu público-alvo. A estudante e ouvinte da CBN Recife, Carol Santiago, demonstra certa insatisfação com a explícita parcialidade e faz algumas críticas. Eu acompanho diversas emissoras de rádio e a CBN é uma delas. Gosto de ficar antenada sobre tudo, mas escuto principalmente programas que tratam de assuntos políticos. O engraçado é que minha visão política habitualmente entra em conflito com o posicionamento da rádio. E isso me faz escutar com mais frequência ainda. Não por acreditar que a CBN tem as características de uma emissora capaz de formar opinião. Muito pelo contrário, vejo constantemente um escancaro bem definido da sua visão conservadora. Isso não transmite imparcialidade alguma, que deveria ser a natureza de qualquer meio de comunicação, deixando uma impressão que a rádio tem interesses e objetivos bem estabelecidos. Por outro lado, o ouvinte Marcos Antônio, formado em Ciências Contábeis, afirma sua completa satisfação com os conteúdos da rádio, especialmente com os programas sobre economia. Eu gosto de ouvir a rádio CBN porque ela facilita muito a minha vida. Minha rotina é muito movimentada pelo trabalho, o que me impede de ler e assistir notícias o tempo todo. É por isso que escutar a CBN é a melhor alternativa para me manter informado. Os programas com as participações dos especialistas em cada área são os meus favoritos. As dicas de investimento com o Mauro Halford
sobre economia com Sardenberg, participação de Miriam Leitão, de política com Kennedy Alencar e Merval Pereira, de justiça e cidadania com Walter Mairovich, e também é sempre muito bom ouvir os conselhos de carreira do mundo corporativo com o Max Gehrer. Então, para mim é uma rádio muito boa e que cumpre o seu papel de trazer notícias de maneira clara, eficiente e atualizadas. Se você também é ouvinte da CBN Recife, não deixe de opinar. A rádio pode ser encontrada no Facebook, Instagram e Twitter como @CBN Recife e acompanhada pela rádio na frequência FM 105,7. Para acessar a programação completa, visite o site www.cbnrecife.com. Reportagem e produção de Thaís Esquil e Thiago Mendes para a Rádio Chiado. Anderson, receber críticas como essa, de que a rádio é conservadora e de direita, faz com que vocês repensem a maneira como vocês abordam assuntos, principalmente de natureza política, ou é tão impassível a visão política da rádio que vocês não estão dispostos a mudar? Olha, eu acho que a gente, enquanto profissional, repórter, por exemplo, eu tenho minha visão política, mas não é por causa disso que eu vou ter que impor ou transparecer essa minha visão para o público, né? Como o jornalismo ensina pra gente, a gente tem que ouvir ambos os lados, e isso acontece na CBN. Quem disser que não acontece está talvez sendo inverdadeiro, né? Não está sendo verdadeiro, porque a gente tem quando coloca uma pessoa criticando alguma coisa, a gente vai ouvir o outro lado, e o que a gente tem que fazer é não se posicionar enquanto profissional enquanto está com o microfone no ar, né? A minha visão, eu não posso colocar a minha visão ali em relação a colocar isso para o público, certo? Se não é algo que a emissora defende. A direção da rádio, a gente tem uma linha editorial, a gente tenta seguir essa linha, e está muito alinhado também com a nacional, né? Mas acho que crítica é sempre importante porque ajuda a gente a melhorar o que a gente está produzindo. A gente que está de dentro fica até meio que sem, às vezes, olhar de fora, né? Então esse olhar do ouvinte, a crítica, a gente recebe crítica diariamente. Isso é muito natural. Porque o ouvinte da CBN, ele é um ouvinte muito exigente. Às vezes, numa pronúncia de uma palavra, eu lembro que teve uma época que pronunciaram Vox Populi, não Vox Populi, o ouvinte liga para corrigir. O ouvinte da CBN é muito exigente, é um ouvinte, como falou na matéria, esclarecido, sobretudo da classe A e B, e bem instruído. Mas eu acho que receber crítica é sempre importante, porque ajuda a gente a melhorar a informação que a gente está levando para a população. Muito bem. Esse chiado tá bom demais, mas a gente vai fazer um rápido intervalo. Aproveita para seguir o nosso Instagram, @chiadorádio. Não sai daí, a gente volta já. Se liga na gente! Rádio Chiado! Ei, gata, que saúde, hein? Que é isso? Esse papai não aguenta, gostosa. Me deixa em paz, cara. E que foi? Sabe receber elogio não, é? Eu, hein? Você não precisa aguentar isso calada. Assédio é crime. Liga, mulher! 0800 281 0107. Disque Orientações do Centro de Referência Clarice Lispector. Vamos, amor, tá tão gostoso. Não, Gabi, sem camisinha não rola, pô. Vai, Edu, precisa de camisinha não. Para, Gabi, eu já disse que não. Na vida, seja como o Edu. Alguns minutos de prazer podem comprometer a sua vida inteira. Seja consciente. Use camisinha. Se liga na gente! Rádio Chiado! Eu falei que ia ser rápido. Já estamos de volta com o programa Rádio Chiado. E para os que chegaram agora, no programa de hoje a gente está falando sobre a rádio CBN Recife, aqui com a presença de Anderson Souza, repórter da CBN. Continua aqui que ainda tem muito conteúdo bacana para vocês. Não esquece de acompanhar o Chiado no Instagram, @chiadorádio, e de curtir nossa página no Facebook, Chiado Rádio. E a gente já vai começar esse bloco com matéria boa. As repórteres Maiara Soares e Clara Souza prepararam uma matéria especial sobre o programa matutino CBN Recife, apresentado por Mário Neto, que vamos conferir agora. A rádio CBN, sintonizada na frequência 105,7, veicula o programa jornalístico CBN Recife,
apresentado por Mário Neto. O programa vai ao ar às 9 horas da manhã e transmite informações variadas, como política, economia, saúde e cultura. Então, a gente prioriza notícias sobre política, notícias econômicas. Nós temos quadros de saúde, quadros referentes à questão corporativa, enfim. E aí a gente vai, ao longo da manhã, desenvolvendo esse programa que tem esse perfil. O âncora Mário Neto tem uma experiência vasta no ramo jornalístico. Ele começou a carreira como repórter e hoje já apresenta o programa há 12 anos. É muito bom ser âncora do CBN Recife. Eu já passei pela reportagem, eu já fui repórter no início na Rádio Clube, depois na Rádio Jornal, e depois passei a coordenar a CBN ainda no Sistema Jornal do Comércio. Mas essa experiência de ancorar o programa é uma experiência muito legal, é um outro tipo de experiência, né? E que eu gosto muito. O programa realiza uma interação produtiva com seus ouvintes. Eles podem participar do processo de sugestão de pautas através das redes sociais, trazendo informações importantes ou fazendo perguntas ao vivo aos entrevistados, como é o caso do ouvinte Cleto Mendes. E sempre minha intenção principal é de tentar ajudar, né, a população e acaba sendo um mecanismo muito interessante utilizar a CBN através das redes sociais e esse trabalho tem sido feito de uma forma muito legal. Eu acho que a evolução do rádio hoje em dia, através das redes sociais, fez com que o rádio chegasse um pouco mais longe, chegasse um pouco mais próximo das pessoas e é muito interessante isso daí. O programa CBN Recife tem como foco principal o jornalismo informativo e busca realizar um contato mais aproximado com o público. Reportagem de Maiara Soares e produção de Clara Souza para o programa Rádio Chiado. É muito legal essa interação do rádio com os ouvintes, né? Mas nem sempre é fácil. Vocês têm alguma dificuldade em relação a isso, assim, com as pautas sugeridas, algum problema com prestação de serviço, que o ouvinte não ficou satisfeito? Ou vocês não têm muito esse tipo de problema? Olha, a gente recebe, sobretudo, a maior parte da demanda que chega externa por e-mail e hoje através das redes sociais, né? O ouvinte da CBN, ele não participa ao vivo, né? Não é o tipo de rádio que a gente abre o microfone para ele dizer, tem um cano estourado aqui, tem um buraco e tal na minha rua. Não é o perfil da rádio, isso não acontece. A sugestão do ouvinte chega para a gente, a denúncia dele vem por e-mail, né? Ou ele liga para a gente anota, apura. Se é um problema com saneamento básico, por exemplo, ou algum problema de esgoto, a gente vai verificar isso junto à Compesa. Faltou energia no bairro, a gente liga para a CELP para verificar e já dá isso no ar, ao vivo. Mas não é o tipo de contribuição em que ele fala com a gente no ar, com âncora no ar. Então, hoje, as demandas estão vindo muito por WhatsApp, porque as pessoas passaram a utilizar muito o WhatsApp e elas enviam informações de trânsito, né, problemas na mobilidade. Então, hoje a gente não tem problema de receber essa demanda do ouvinte. Ele tem um canal aberto com a gente, inclusive para avaliar como é que está o programa, e isso ajuda a gente a continuar fazendo. Afinal de contas, a gente está ali trabalhando para levar informação para o público. E quanto da programação assim é montada por causa dos e-mails que vocês recebem dos ouvintes? É mais para eles e com o que vocês recebem? Ou principalmente vocês montam a grade de programação com base no que está acontecendo no momento? Sobretudo é muito mais do que está acontecendo no momento, né? Porque a gente recebe, na grande maioria, são sugestões de assessores, né, de governos, e a gente, por causa do público da CBN, né, a gente privilegia informações que sejam de política, economia, cultura, né, e às vezes a gente dá uma balanceada. Por exemplo, problema de comunidade, a gente vai dar isso, mas não tanto quanto outros assuntos, entende? Uhum. Embora, principalmente porque também não é muito público da CBN. A gente tem aquilo que eu te falei, da linha editorial da empresa, o público da gente, a AB, mas a gente hoje pauta muito pelo que está acontecendo, né? Uhum. Beatriz, e onde ficam os debates?
Boa pergunta, Vicky. Eles têm um lugar especial no programa CBN Total. E quem vai contar pra gente como ele funciona é a dupla Hernani Neves e Gustavo Lopes. O objetivo do programa CBN Total é levar ao ouvinte informações apuradas e quentes de interesse das classes A e B, de segunda a sexta-feira, das 2 às 5 da tarde. Produzir um programa jornalístico não é fácil. No rádio não é diferente. Muita gente pode até pensar que é só falar e falar. Tem que ter pauta e bons assuntos para debater. O ouvinte quer estar antenado com o que é importante na sua vida. A Rádio CBN tem como slogan a rádio que toca notícia. Caroline Rangel, produtora da CBN Total, relata o seu dia a dia para manter os ouvintes ligados. É um programa de muitas entrevistas, é um programa de 3 horas. O CBN Total ele é um pouquinho mais factual, ele é um programa bem corrido, bem cheio. A gente sai assim do programa às vezes exausto, porque é bem intenso mesmo. São entrevistas a cada 5 minutos, a gente tem uma entrevista diferente. Além dos quadros, além de um bloco que a gente tem, que é o CBN Debate, que a gente traz para cá os convidados presencialmente, e a gente tem um bate-papo de 1 hora com eles, que é um bate-papo mais aprofundado sobre política, sobre economia, sobre saúde, sobre cultura. O âncora é Aldo Vilela, com 26 anos de experiência em comunicação e docência, em todas as mídias inimagináveis ao longo de sua carreira. A base do programa é política, tem um pouquinho de esporte, factual, né? Porque é uma diretriz nacional, né? Que a gente tem que seguir. Porque, na verdade, nós somos CBN, somos a grade local de uma grade nacional, porém a gente tem que obedecer uma doutrina nacional, né? Eu sou suspeito para falar, eu gosto do programa todo, né? Eu acho bem interessante o programa. Talvez porque também já estou há muitos anos, aí você termina, né, se identificando muito com o programa. O comunicador também exalta o futuro do jornalismo e algumas alternativas interessantes. Entre elas, a multifuncionalidade e a multiplataforma jornalística. Aí hoje você tem blog, você tem sites, você tem a web aí, ao jornalismo tradicional e convencional, aí você está fadado ao fracasso, não tenho a menor dúvida disso. Todas as tecnologias só favoreceram o rádio, e cada vez mais ele fica forte, não tenho a menor dúvida, porque tecnologia é caminho sem volta. E o rádio embarcou nessa tecnologia. Tal qual as coisas mudam, a gente, jornalista, radialista, tem que se adaptar à realidade dos fatos e à realidade dos veículos de comunicação. O programa CBN Total é focado em entrevistas ao vivo e ouvintes das classes A e B, deixando de fora as pessoas que mais necessitam de informação séria, o público C e D. O formato é consolidado e seria ainda melhor com conteúdo e linguagem para todos os níveis. Falta uma diretriz social. Produção e reportagem de Hernani Neves e Gustavo Lopes, para o Rádio Chiado. Anderson, assim como o CBN Recife, o CBN Total ele fala sobre diversos assuntos, certo? É melhor fazer um programa que inclui diversas áreas ou um que se concentra apenas em uma, tipo economia, ou só esportes, ou só política? Olha, todos os programas da CBN, eles acabam falando de muita coisa, né? Só que o CBN Total, ele foca muito mesmo em política e economia. Né? O viés dele é justamente para o público que acompanha à tarde. As pautas geralmente são muito pesadas mesmo em torno de economia e política. Aldo tem esse perfil, ele gosta muito de repercutir isso. E para ampliar esse debate, justamente ele conta com a presença de vários especialistas, o que ajuda a trazer uma visão mais ampla de qualquer que seja o assunto que ele vai abordar, né? Se é a política econômica do Brasil, por exemplo, a gente estava na semana, alguns dias, aquele negócio da baleia azul, né? Então levou-se especialista para o estúdio para conversar. Então é aprofundar ainda mais, já que o debate, por exemplo, tem 1 hora para falar sobre aquele assunto. E no programa, ao longo por exemplo, CBN Recife, são quadros que tem 5 minutos, então é algo bem rapidinho, sabe? Então, mas é o perfil do programa. Caroline, ela trabalha já há um bom tempo na produção do CBN Total, e às vezes eu até brinco com ela, não sei como é que você consegue marcar tanta entrevista, porque a cada 5 minutos tem uma entrevista nova lá. Então é muita gente mesmo para entrar ao longo do programa CBN Total. Tem uma dinâmica muito mais veloz do que o CBN Recife, embora o CBN Recife também seja recheado de quadros, sabe? Mas a questão é só um perfil diferente.
equipam, né? A gente sabe que para fazer jornalismo é preciso seriedade, mas todo mundo tem aquelas histórias engraçadas para contar, né, Vicky? Então, Débora Oliveira e Laís Arcanjo foram atrás do jornalista Alexandre Costa e do radialista J. Geraldo para ouvir algumas delas. Teve uma vez que... Vote. Nos bastidores do rádio, tudo pode acontecer. Mesmo com toda a experiência, os episódios cômicos e fora da curva não fogem do script. Uma história nada rotineira aconteceu com o locutor esportivo Alexandre Costa. Durante a espera para o fim da Voz do Brasil e o início do programa 4 em Campo ao lado de Joacim Matias, às 8 da noite, o papo descontraído e pessoal rolava no estúdio. Só não sabiam eles que estavam no ar naquele momento. A câmera do estúdio não só captava imagem, como também o áudio. Que a gente tava, quando foi colocada a câmera do estúdio, aí a gente não sabia que a câmera captava o áudio sem passar pela mesa de som, né? Ela captava o áudio por ela mesma. Comecei a brincar com o Joacim Matias, naquele horário da Voz do Brasil, antes de começar o 4 em Campo, que é um programa de 8 às 9, e a gente começou a falar assim coisas impublicáveis. Brincadeiras, mas de certa forma coisas pessoais. E essas brincadeiras do dia a dia, né? Aí a câmera tava captando tudo. Aí teve gente que foi e começou a ligar pra rádio. Nós estamos ouvindo vocês aí, as conversas particulares de vocês e tal. E foi uma coisa péssima. É engraçado e ao mesmo tempo constrangedor, né? J. Geraldo, que trabalha como operador de som na CBN, também passou por algumas situações fora da caixinha. J, que estava na antiga CBN AM 780, acompanhava do estúdio a saída de troças carnavalescas, e ao vivo a repórter Andréa Trigueiro estava na rua cobrindo toda a movimentação, quando ela, na maior inocência, disse o nome de uma dessas troças, que foi batizada de forma bastante peculiar. Aqui tem umas troças engraçadas de carnaval, né? Aí aqui tem um tal de segura-o, né? Que sai todo carnaval. Você vai pro segura? Vai pro segura. Aí a Andréa Trigueiro, no texto, ela disse, daqui a pouco saindo a troça do homem, do cachorro do miúdo, daqui a pouco a troça que aí nessa aí ela soltou na maior inocência do mundo. Daqui a pouco saindo segura aí disse completo. Aí ninguém se aguentou, todo mundo caiu na gargalhada, ela ficou vermelha. Foi uma coisa interessante que marcou muito, eu não esqueço nunca, e ela também não esquece. Alguns micos do rádio acabam virando boas histórias para contar aos amigos, ainda mais quando eles são os que pagaram aquele micão junto com você. O jeito é rir muito e seguir em frente. Produção e reportagem de Débora Oliveira e Laís Arcanjo para o Rádio Chiado. Off 3 pela milionésima vez. J. Ferreira, que trabalha como a... J. Ferreira... É o quê? Muito bom. E você, Anderson, tem alguma história engraçada pra contar pra gente? Esse negócio da câmera, a gente só ficou sabendo depois mesmo que ela captava o áudio, mas com todo mundo, acho que com muita gente que sentou ali no microfone já teve esse problema de alguma conversa vazar. Às vezes o Jota, que é o nosso operador, ele tá fazendo alguma coisa, editando um áudio e esquece de fechar o microfone. Aí já aconteceu a história de uma repórter tá lá e tá comprando passagem, falando com amigos no telefone, tudo isso vazando no ar, e os ouvintes ligando pra gente, sabe, pra poder falar. Mês passado, eu chego bem cedinho na rádio e Mário já tá lá, né? Aí eu vou lá dar bom dia pro pessoal, pra todo mundo e tal, abraço. Aí fui abraçar com ele e a gente tem mania de brincar um com o outro, de fazer um som de um peru. E isso vazou no ar, e a nossa conversa vazou, assim, a gente só fica descobrindo porque o ouvinte liga pra gente, né? E, enfim, acontece que é o nosso momento de descontração. Todo mundo é muito sério no ar, mas a gente brinca de todo jeito lá na redação, e a gente acaba se divertindo depois. Só que fica com um sério receio, né? Um medinho, porque afinal de contas isso não devia vazar. Mas enfim, acaba vazando. Agora eu tô curiosa pra saber como é o som do peru. Ah, não. É sério? É sério? Não, gente, vamos... Eu não acredito que... Enfim, mas é isso, vazou já, né? Todo mundo já tinha escutado. Não é mais inédito. Mara, a gente precisa fazer um intervalo para se recuperar das risadas, mas a gente promete que não demora. Fica com a gente, beleza? Se liga na gente! Rádio Chiado!
Filha, por favor, toma um remédio para o seu bem. Mãe, eu não quero. Eu quero sair daqui. Aqui é tão chato e triste. Chegou a alegria, criançada! Aqui não tem tristeza! Vamos nos divertir! O objetivo da palhaçoterapia é ajudar as crianças hospitalizadas a superarem seus medos e tristezas durante o tratamento, elevando a autoestima. Porque a alegria é o melhor remédio. Quer se tornar um voluntário? Entre em contato com os grupos de palhaços perto da UFPE e o Entrelaçados da UPE. Ei, Psyu, que gostosa, hein? A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. A cada 11 minutos, uma mulher é violentada no Brasil. 11 minutos. É tempo suficiente para que um Ei, Psyu, que gostosa, vire uma forma de agressão. Ajude a diminuir essa estatística. Denuncie. Ligue 180. Se liga na gente! Rádio Chiado! Tá vendo que a gente não demorou? Você nem piscou e o Rádio Chiado já tá de volta, com a presença de Anderson Souza, repórter da Rádio CBN Recife. E é sobre essa rádio que estamos falando hoje. Para conferir os bastidores deste programa, segue a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram como @chiadorádio. Simbora continuar com as matérias? Simbora. Agora é hora de falar sobre esportes. Os repórteres Vinícius Rocha e Vitor Tadeu bateram um papo com Léo Medrado e Alexandre Costa para saber como funciona o jornalismo esportivo na CBN Recife. A CBN tem os esportes, principalmente o futebol, como um dos principais assuntos da rádio. E dentre tantos programas esportivos, é necessário espaço e tempo na programação para a transmissão de partidas de futebol. Segundo Léo Medrado, jornalista esportivo da CBN, nos dias de transmissão, é acrescida a programação da rádio à jornada esportiva. O dia de jogo é acrescida a jornada esportiva. Sim. Nós temos os programas normais, que são toque de primeira logo cedo, depois eu faço o jogo limpo 9h55, às 11 horas eu faço o jogo rápido, depois comento, faço mesa de craques, e a gente tem de 8 às 9 da noite o 4 em campo. Quando tem transmissão de futebol, se é no meio de semana após o 4 em campo a gente entra, e se é no final de semana, a gente faz das 3 da tarde até as 7, 7h30 da noite. O rádio é um veículo de comunicação conhecido pelo imediatismo e dinamismo, e a interação com o ouvinte tem tudo a ver com isso, principalmente nos programas de futebol, onde o torcedor quer sempre opinar sobre o seu clube. E para Alexandre Costa, locutor esportivo da CBN, essa interação é feita com mais frequência pelo aplicativo WhatsApp, por conta da facilidade e rapidez que ele apresenta. Tem o WhatsApp, que é onde se chega mais mensagem, né? O torcedor interage mais no WhatsApp, porque eu acho até que é um canal mais fácil, né? O cara tá no trânsito, aí pega um congestionamento enorme, ele vai lá no WhatsApp, tá ouvindo o programa no rádio, aí vai mandar mensagem automaticamente, já tem aquela internet móvel, é muito fácil hoje em dia, então pelo WhatsApp é muito mais fácil. Narrar uma partida de futebol pelo rádio não é simples, e Alexandre costuma usar do estilo rápido ou metralhadora nas narrações, com a intenção de passar a emoção do jogo para o ouvinte, tornando assim seu trabalho um desafio ainda maior. É uma questão de estilo. Se eu disser a você que para narrar concatenado, bem mais lento, é muito mais fácil. A bola para fulano, Ernesto tocou para a ponta direita, vem para a grande área, trabalhou, voltou, taca a bola em Euclides, pode tocar para o Ernesto, ele volta, vai lançar na grande área, bola dominada, Ernesto bateu e é gol. Mas se você emendar, Ernesto para Euclides aqui na entrada da grande área, vem para Ernesto, voltou a bola para Euclides, pode tabelar para a boca do gol, voltou, Almir trabalhou, voltou para Ernesto, bateu, é gol. Aí fica mais difícil, né? E você tem que ser mais detalhista, que é mais complicado. Então existe essa questão de você trabalhar também a dicção, né? E consequentemente você tem que passar por uma fonoaudióloga. Eu só digo uma coisa, narrar não é fácil. Tanto Alexandre Costa como Léo Medrado sempre tiveram proximidade com a área esportiva, principalmente o futebol. Porém, ambos concordam que para ser um bom jornalista, você tem que estar disposto a trabalhar em todas as áreas. Por exemplo, Alexandre, um dos maiores locutores esportivos do estado, começou a sua carreira no rádio apresentando um programa de forró. Curioso, não? Produção e reportagem de Vinícius Rocha e Vitor Tadeu para o programa Rádio Chiado. A gente percebe que a CBN tem uma programação bem legal para o futebol, né? Mas como é que vocês fazem para dar atenção para outros esportes? Porque a gente sabe que tem muitas modalidades que são carentes desse tipo de mídia, né? Eu sou péssimo em esportes, vou logo dizendo.
Mas o que eu noto na produção esportiva lá da CBN é que ela tem uma produção majoritária para os esportes, focando principalmente nos 3 maiores times de Pernambuco, o Sport, Náutico e Santa, mas nas aberturas dos programas, no script, né, na verdade, eles também têm sempre informações, notinhas com alguns enfoques também de outros esportes, né, de outras modalidades. Agora, como a gente tem repórter setorista que vai acompanhar treinos, então a maior parte do que se fala nas resenhas esportivas lá são voltadas para futebol. Assim, do Brasil, né? Todo mundo futebol mesmo, mas é bem interessante mesmo. Só que os meninos lá são muito bons, sabe? Eles e essa capacidade de improviso, de discurso sem ter nada anotado, eu acho isso fantástico. No jornalismo isso não acontece tanto quanto no esporte. Mas, afinal de contas, eles acompanham isso com muita frequência, e só isso, né, praticamente. Ok, eu sou estudante de jornalismo, certo? Certo. Eu preciso de um estágio. Eu tenho o quadro perfeito para você, Vicky. As repórteres Andréa do Monte e Júlia Oliveira tiveram papo com os estagiários da CBN para nos contar como o processo funciona. Fica ligada. Olha o trampo! Todo mundo sabe como está difícil o mercado de trabalho nos dias de hoje. Para os estudantes de jornalismo, não é muito diferente. Na Rádio CBN, o processo de seleção para os estagiários tem várias etapas. Natália Lesse, estagiária de reportagem, está no 6º período e teve que enfrentar todas elas para conseguir o cargo que exerce hoje. Fazem uma pré-seleção, escolhem os currículos que para eles mais se enquadram no perfil da rádio e a gente passa para a dinâmica de grupo. Depois dessa dinâmica de grupo, tem uma nova seleção e aí a gente vai fazer uma prova de conhecimentos gerais. São provas com perguntas sobre atualidades do Brasil, atualidades internacionais também, perguntas sobre órgãos daqui do estado, o que eles fazem. E para a gente desenvolver um texto para a rádio, como se a gente estivesse já escrevendo para a rádio, como se estivesse escrevendo matéria. A estagiária Mariana Lira, estudante da Universidade Federal de Pernambuco, que cursa Rádio, TV e Internet no 8º período, trabalha na CBN há quase um ano, no auxílio das redes sociais e desempenhando outras funções sempre que dá. Como Mariana destaca, é muito importante o estágio no período da faculdade, porque é um período de descoberta. O período da universidade é o período que a gente tem para se desafiar, para aprender coisas novas. Quando a gente sai da faculdade, a gente tem, querendo ou não, que cumprir algumas expectativas. Então, vai ser entrar no mercado de trabalho, vai ser ir atrás. Então, o período que a gente tem para tentar buscar fazer coisas novas, experimentar e correr atrás de muitas experiências, é agora na faculdade. O estagiário de jornalismo atua em várias funções como produção, participação ao vivo, desenvolvimento de conteúdo online, apuração e elaboração de matérias. Para Natália Lesse, a função que mais gosta de exercer é o contato com as pessoas na rua, o olho no olho, o que mostra como é importante a prática para ganhar experiência. Para quem está começando, nunca deixe ninguém dizer que estagiário não pode fazer nada. Estagiário é muito maior do que as pessoas pensam. E a gente pode fazer tudo sim, só basta querer. É aquela velha história, né? O que move nossos sonhos são os nossos interesses. Então, se a gente tem o interesse de crescer, de ser uma pessoa bem vista no mercado, e a gente colocar isso em mente, com certeza a gente vai conseguir desenvolver tudo que a gente quiser. Estagiar é ganhar experiência, conhecimento e principalmente maturidade antes do mundo profissional, além de lembranças que jamais serão apagadas. A Rádio CBN não há previsão certa para o próximo processo seletivo. Então, se você tem interesse, fique ligado nas redes sociais da rádio e acompanhe a CBN na frequência 105,7 FM. Com produção e reportagem de Júlia Oliveira e Andréa do Monte para o programa Rádio Chiado. Anderson, só em Recife, 7 faculdades oferecem um curso de jornalismo. O que é que o estudante de jornalismo tem que ter para que ele se destaque num processo seletivo de estagiários? Olha, eu acho que ele tem que estar bem antenado com o que está acontecendo, né? Ter o perfil da rádio, mas eu acho que ele sendo vocacionado é o que mais importa, sabe? Como você falou, a gente tem muitas instituições aqui de ensino
todos os anos temos uma quantidade enorme de alunos entrando e se formando em um mercado extremamente pequeno. Isso é muito ruim, mas na CBN a gente tem tido a sorte de ter muitos estagiários legais, sabe, que foram bem aproveitados, são alunos que estão cursando aí, que têm um bom nível de conhecimento do que está acontecendo, né, de política, de economia, tem uma boa visão de mundo, então isso acaba diferenciando o estagiário na hora da seleção. Na CBN, há uma política em que algumas etapas nesse processo de seleção reprovam de fato, né, que é a questão da seleção com a psicóloga, né? Tem algumas provas lá que são feitas que essa etapa de fato elimina. E depois, passando dessa etapa, você faz aquela provinha, como a Natália Alessi falou aí, né? Mas não é nada de outro mundo. Se você acompanha os jornais, se você está ouvindo rádio ou vendo as coisas na internet, você faz uma seleção tranquilamente. Eu acho que para qualquer seleção que você vier fazer, né, tanto em rádio ou outro veículo, estar bem informado do que está acontecendo. E, assim, como a entrevistada falou, o estagiário, não tem nada que o estagiário não possa fazer. É verdade. Né? E você acha que hoje em dia, na Rádio CBN, principalmente, vocês aproveitam os estagiários da melhor maneira possível? Eles são bem aproveitados, isso eu garanto, viu? Porque eles acabam desenvolvendo praticamente o mesmo trabalho da gente. A gente tem uma política muito legal de tirar o máximo deles, e isso é bom, é positivo, porque vai deixar ele preparado para aquilo, sabe? O estagiário, ele é o estagiário que vai para a rua fazer matéria, sabe? Ele entra ao vivo, ele tem aquele processo de treinamento de 1 mês lá, mas logo ele já está com a voz no ar. E isso é muito bom para ele, porque você tem um período do estágio para saber se é aquilo que você quer. Então, a pessoa que passa pelo menos no estágio da CBN, ela sai preparada para ir para um outro veículo tranquilamente. E jornalista só trabalha, Luiz Antônio e Diego Carvalho tiveram essa mesma dúvida e foram atrás de alguns dos jornalistas da CBN Recife para saber o que danado eles fazem quando eles têm um tempinho livre. Liga aí, já pode desligar. Desliga aí. Em off. O dia a dia de Samuel Santos é muito complicado. Ele geralmente chega na CBN por volta das 9 da manhã e depois de receber as pautas precisa se locomover pela cidade para gravar flashes e entrevistar as fontes. Durante a semana, os passatempos de Samuel são simples. Ele assiste a jornais locais e procura ler bastante. Eu confesso que quando eu saio daqui eu tento me desconectar um pouco desse mundo de noticiário e tal. Tá entendendo? Mas mesmo assim é inevitável. Tipo, à noite eu sempre assisto os jornais. O NETV, Jornal da Clube, a Rede Brasil também e tal. Enfim, vejo os jornais locais e uso o tempo livre geralmente para ler. Nos finais de semana, Samuel tem o hábito de sair com amigos para bares e praias. Quando eu saio mais para barzinho. Gosto muito de praia também. Mas não muitas daqui, vou mais para Porto de Galinhas e tal, tá entendendo? Uma coisa mais longe. Casa de amigos também, tipo, reunir os amigos, vamos levar alguma coisinha para beber, vamos fazer uma comida e tal. A rotina de Débora Pereira também não é nada fácil. A produtora da CBN acorda às 4 da manhã e trabalha a tarde inteira, mantendo contato direto com os apresentadores e repórteres praticamente todos os dias, o que a deixa sob constante pressão. Porque eu trabalho na rádio de segunda a sábado, apenas o domingo é o meu dia de folga, e o meu turno na rádio é o turno da manhã, eu acordo às 4 horas da manhã, e chego na rádio por volta das 5h40, 5h45. Meu turno começa, de fato, junto com o horário do programa, que é às 6 horas, e sigo até mais ou menos 12h30, ou, dependendo do dia, eu fico até as 2 horas da tarde. Os finais de semana de Débora costumam ser intensos. Ela gosta de sair depois do expediente no sábado para dançar, e geralmente só volta para casa nas manhãs dos domingos. Meu final de semana ele se torna bem curto, porém intenso, né? Porque se restringe ao sábado, basicamente. Como eu trabalho praticamente todos os sábados, ou eu já vou trabalhar com minhas coisas na bolsa para quando largar poder me divertir, ou saio à noite, no sábado à noite,
e só chego no domingo pela manhã. Numa profissão tão intensa e cansativa como o jornalismo, os momentos de folga devem ser aproveitados muito bem. Mesmo o amor pelo trabalho sendo grande, é necessário ter algumas válvulas de escape. Produção e reportagem de Luiz Antônio e Diego Carvalho para o programa Rádio Chiado. E você, Anderson? Trabalha 24/7 ou aproveita bem o tempo livre? Não, eu trabalho o suficiente e aproveito meu tempo livre também. Hoje eu chego de 7 horas na CBN, vou até 1h15, são 6 horas e 15 minutos de trabalho. De lá eu vou para a faculdade, estou fazendo uma outra graduação e daí tenho minhas noites para ir para academia, né? Durante a semana eu gosto muito de ir para a praia, eu sou como o Samuel, mas eu vou para as daqui mesmo, né? Porque no dia seguinte, no domingo, na segunda-feira tem que estar aqui, então já que trabalho até o sábado, então não vou para muito longe, mas eu gosto muito de praia, vou para academia e vou à igreja às vezes no fim de semana, no domingo. Certo. Ô Vitória, tu acredita que a segunda edição do Rádio Chiado já está acabando? Sério, tava tão bom. Muito obrigada, Anderson, por esse papo gostoso. Andréa Trigueiro, nossa queridíssima professora e editora, muito obrigada pela paciência e pelas dicas valiosas. Muito obrigada às doçuras das redes sociais, Letícia Silva e Valentina Mendonça. E ao nosso produtor maravilhoso, Armando Holanda. O nosso agradecimento vai também para os nossos repórteres Andréa do Monte, Bernardo Sampaio, Clara Souza, Débora Oliveira, Diego Carvalho, Hernani Neves, Gustavo Lopes, Júlia Oliveira, Laís Arcanjo, Luiz Antônio, Maria Eduarda Costa, Maiara Soares, Thaís Esquio, Tiago Mendes, Vitor Tadeu e Vinícius Rocha. Afinal, sem eles, esse programa teria ficado bastante sem graça. E por último, mas não menos importante, agradecemos o nosso técnico de som, Marcos Cavalcante, vulgo Gordinho, por colocar esse programa em ordem. Mais uma vez, Anderson, muito obrigada. Eu que agradeço, Vitória e Beatriz, o programa foi excelente. Obrigada. Obrigada por ficar com a gente, galera, vocês são arretados demais. E obrigada, Beatriz, foi um prazer ancorar esse programa contigo. Eu também adorei, Vicky, queria que tivesse durado mais, né? Continuem ligados na gente, Rádio Chiado. Está no ar? Rádio Chiado. O sotaque da gente.